Já estamos em direto. Olá, não sei se alguém me está a ver, mas seja como seja, quando chegarem, bem-vindas e bem-vindos. Mais uma transmissão, desta vez sobre relacionamentos com propósito. Bem-vinda, Julieta, já te vejo. E vamos então, sem muito mais demoras, vou só colar aqui a ligação, só um momento. Aqui numa outra situação. Ora, deixa-me cá ver. E vamos falar precisamente sobre o que é que o propósito pode ganhar, né? Pode receber deste tópico dos relacionamentos. E é um tópico extremamente significativo e também, eu sei, desafiador para muitos de nós, para não dizer até a maioria de nós. Eu vou confessar-vos, para mim o propósito de vida é um tema mais pacífico. Bem-vinda, Adélia, boa noite. Bem mais pacífico do que o tema relacionamentos. Na minha opinião, o tema relacionamentos é o tema mais desafiador, mais difícil, mais possibilitador da nossa natureza. E, portanto, eu não tenho outra forma de equacionar esta questão que não pensando que, de facto, os relacionamentos são o culminar da mestria humana e não é possível vivermos o nosso propósito de vida em pleno sem eles. E eu não sei sinceramente o que é que precede o quê, mas eu acredito que o amor é o culminar. Oh, Alice, bem-vinda, obrigado por estares aqui. São o culminar de tudo aquilo que se expressa como melhor através de nós. Para aqueles de vocês que conhecem a Jornada do Herói, de Joseph Campbell, e conseguem reconhecer o seu desenho em expressão em algumas das formas culturais mais comuns nos nossos tempos, nomeadamente nos filmes. E se olharem para os filmes de ação em que essa jornada está embutida, vocês vão reparar que quase sempre o herói tem múltiplos movimentos de ação, de suspense, de aventura ao longo do filme, mas no final verdadeiramente o que acontece é que ele fica com a sua, entre aspas, donzela, ou com a sua amada, com o seu grande amor, e acaba por ser essa circunstância, essa cena, que nos filmes que respeitam esta jornada do herói dá significado último à sua busca neste modelo. E eu acredito que na vida humana é muito assim. Nós, no final do dia, todas as voltas que demos ou deixemos de dar, é o amor que sentimos uns pelos outros que vai verdadeiramente fazer a diferença. E portanto, com esta tónica já estabelecida, eu se calhar então passava por vos trazer, então, apresentar-vos a proposta mais concreta sobre como eu acho que podemos articular esta busca do propósito nos relacionamentos e dos relacionamentos com propósito. E a primeira base que eu vos trago, se quiserem, a melhor articulação dessa base é então um triângulo muito básico, muito simples, em que nos consideramos a nós, consideramos os outros ou o outro, a outra pessoa, e consideramos um nós que nasce então desse encontro entre eu e o outro. E então essa triangulação permite-nos então libertar as dimensões plenas do significado e do propósito que exista nas nossas vidas, nas vidas do outro e nas vidas de todos. Nós sabemos que nas tradições ancestrais, há uma noção muito clara e muito concreta de que o mundo, o próprio universo, é transmutado através dos relacionamentos de amor que existem entre os seres humanos e muito especificamente entre um homem e uma mulher, tanto no hinduísmo como no judaísmo, mas mais especificamente na Cabala, como nos ensinamentos tântricos. É explorada esta ideia e é transmitida a noção de que do encontro iluminado, por assim dizer, amoroso, benévolo, entre um homem e uma mulher, liberta-se uma energia amorosa que cura não só as pessoas envolvidas, como aquilo que as rodeia, o próprio cosmos e o universo. Eu acho esta ideia absolutamente maravilhosa. É uma ideia altamente inspiradora
e esta ideia é um mote para todo o tipo de criações que a gente possa imaginar em termos culturais ao longo da história. E, portanto, o romantismo inspira-se nesta mesma ideia. Claro, adapta de acordo com as influências culturais de que emergiu e faz parte. E, portanto, o que é que isto nos diz? Que é, os relacionamentos são a ferramenta por excelência, digamos assim, se é que sequer se pode chamar ferramenta, é tão redutor, mas como é que vamos falar de amor? Como é que podemos falar dessa dimensão tão difícil de definir e de orientar, digamos assim? Ela parece que tem vida própria, muitas vezes, e que ganha contornos e dimensões e matizes e cores e perfumes que nós não sabemos como lidar com eles. Pois, mas podemos tentar, acredito eu, mesmo assim, ter uma perspectiva reflexiva que nos permite então ir navegando nesse navio que possamos partilhar com as outras pessoas que fazem de uma forma mais próxima ou não parte dele, e muitas das vezes percebermos que aquilo que nós acreditamos tem implicações tremendas na forma como agimos, e esses comportamentos depois, já sabemos todos eles nas transições anteriores, temos vindo a reforçar isso, para quem tem acompanhado, que temos então essa unidade nos quatro elementos que nos define, o elemento físico, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão espiritual, para simplificar e para apresentar desta forma, numa busca partilhada de gerar propósito para mim, gerar propósito para o outro e gerar propósito para todos, o tal nós, o eu, tu, nós. Então, tudo isso em uníssono, em sintonia, digamos assim, nos vai devolvendo na nossa própria experiência interna, além das concepções que a gente possa ter, das reflexões, das ideias, das partilhas mais ou menos teóricas. Na prática, podemos então caminhar de uma maneira que faça sentido. E, portanto, este é o primeiro ponto que eu gostava de destacar aqui hoje. É o ponto de um eu, o outro, ela, ele e o nós, que então vai libertar aquelas que eu considero já num segundo nível, 4 qualidades ou virtudes, se quisermos, fundamentais para podermos de facto ter relacionamentos com propósito. E voltamos à definição básica de propósito: expressões autênticas significativas de quem nós somos, que estão profundamente ligadas, vinculadas à nossa identidade e à sua expressão diferenciada, de acordo com os momentos, as etapas e as fases que vamos vivendo na vida. E então a primeira dessas virtudes, se quisermos, é a virtude do autoconhecimento. É uma virtude muito imediata que é basicamente, boa noite Adriana, bem-vinda, entendermos que se nos conhecermos melhor, então o nosso mundo interno vai ser expansor da capacidade de conhecer o outro. A realidade que possamos reconhecer dentro de nós com lucidez e ao mesmo tempo com paixão por nós mesmos, e capacidade de aceitação daquilo que não é tão forte em nós, daquilo que gostávamos de melhorar, dos erros que cometemos ou não, de toda essa expressão dinâmica de quem somos e que vai ajustando-se aos contextos, aos momentos, à expressão no tempo, não é? À evolução temporal. Tudo isso, esse autoconhecimento, essa noção de quem eu sou, o que é que me faz, o que é que me constrói, o que é que me motiva, não é? E aqui, obviamente, devolve-nos outra vez para a dimensão mais clássica dos ensinamentos sobre propósito, sobre quais é que são os meus interesses, quais é que são as minhas inclinações, os meus dons, talentos, gostos, paixões, contexto onde eu me sinto mais ou menos forte e reconhecido naquilo que verdadeiramente sinto que sou. Tudo isso então vai conhecendo capacidades diferentes de libertação, à medida que as noções daquilo que é a nossa identidade interna, e que também já vimos que é muitas das vezes intangível, indefinível, e porque está ligada a dimensões que são transcendentes da nossa própria cognição, da nossa própria capacidade de nos autoanalisarmos e entendermos, tudo isso se vai unindo. Então, ao que está ao nosso dispor, aos recursos pessoais e únicos que estão ao nosso dispor para, na expressão pessoal e humana que somos, então, darmos esse contributo para aquilo que nos rodeia. A segunda sugestão é também uma sugestão muito clássica na teoria relacional, que é a sugestão da empatia.
a empatia de reconhecer que o outro e o resto do mundo, o tal nós que emerge desta busca de nos unirmos fora de nós ao outro e aos outros, carece de entendermos que são mundos distintos, cada um de nós é um universo distinto e por muito que eu me entenda a mim, há sempre dimensões do outro que eu não vou conseguir abarcar. Há sempre coisas que eu tenho para aprender com ele, há mundos que não pela minha própria perspectiva, pelo meu próprio ponto de vista, pelo meu condicionamento de estar numa forma humana, por assim dizer, eu não vou entender tão bem. Mas eu posso procurar entender e colocar-me cada vez melhor no lugar do outro, no lugar dos outros. Procurar sinceramente pensar em termos muito propositados como é que eu posso servir esta pessoa de uma forma que verdadeiramente faça sentido mais para ela do que para mim. Claro que o santo grau é fazê-lo de uma forma que faça sentido para todos os envolvidos, faça sentido para mim, faça sentido para o outro, para a outra, faça sentido para o todo, no geral. Mas às vezes isso não é possível. Então, se não é possível, que tipo de decisões é que eu vou tomar? Que tipo de preservações eu vou assegurar, digamos assim? Se eu irei olhar apenas para ou em primeiro lugar para o meu interesse, então e o interesse do outro? Será que olhar primeiro para o meu interesse serve, acima de tudo, o meu interesse? Não, será que não é no meu interesse servir o melhor do outro, antes de pensar no meu próprio melhor? São questões que, e aqui entramos mais uma vez na complexidade do tema relacionamentos e da consideração das dimensões amorosas, não é? E de quão difícil muitas das vezes é entendermos o que fazer quando estamos envolvidos emocionalmente, sentimentalmente, com outros seres humanos que têm as tais diferenciações de perspectiva e de experiência, de narrativa e de história e de contexto, face àquelas que são as nossas. E isto remete-me para as diferenciações do amor que os gregos antigos, também já falámos noutra transmissão, que os gregos antigos chegaram, em que desde do nível mais básico, que é o porneia, o tal amor devorador, o tal amor que na realidade é mais um impulso de gula do outro, do que propriamente uma dimensão que nós convencionalmente chamemos de amor, até ao topo da escada, se assim quisermos chamar, que será o ágape, o amor incondicional, o amor universal, por tudo o que existe, por tudo o que é em mim, no outro, e o entendimento muito mais profundo de que não há outro em mim, há só uma grande existência, uma unificação da vida que se diferencia em múltiplas formas, mas que na realidade é una, e isto é muito complicado transmitir isto por palavras, tem de ser acima de tudo uma experiência, mas estas diferenciações que então os gregos antigos encontraram, e quem quiser explorar pode ver, depois os outros níveis pelo meio, filia, ou storge, ou outros níveis, não vamos agora entrar por aí, senão vamos nos perder. E entender o quão importante é termos compaixão uns pelos outros, tolerância, QB. Muitas das vezes a compaixão implica tomar decisões que podem parecer à partida que não são tão compassivas quanto isso, convencionalmente. Acima de tudo, estarmos disponíveis, acredito eu, para um fluxo, para um movimento na expressão significativa de quem somos, lá está, e do incentivo que, não sendo nossa responsabilidade de assegurar para o outro, pode ser o nosso profundo compromisso facilitar no outro. E então temos aqui uma diferenciação que de algum modo nos pode orientar para movermos-nos nesse grande desafio que é colocarmos-nos, calçar os sapatos do outro, colocarmos no seu lugar. Isto passa-nos, ou leva-nos à terceira qualidade que eu gostava de destacar aqui hoje, que é a da comunicação clara. E essa comunicação clara, muitas das vezes, acaba por ser limitada na nossa mente a falarmos claro, ou a escrevermos claro, uma comunicação verbal ou linguística, quando nós sabemos que a comunicação deve ser total, deve ser integral, ou se não sabemos, devemos saber que deve incluir as dimensões verbais como as dimensões não verbais, e devemos procurar, acima de tudo, ser o mais claros possível no entendimento que queremos transmitir do outro, ao outro, perdão, daquilo que somos, ou daquilo que vivemos, do momento que estamos a atravessar, em simultâneo
abrir um espaço de confiança, regressando um pouco à transmissão de ontem, um espaço de confiança que faça com que o outro possa entender então aquilo que eu posso estar a viver. E então há aqui uma simbiose, uma sinergia que se abre quando temos confiança suficiente para comunicarmos de forma clara entre o outro entender o nosso próprio mundo, o outro revelar a nossa... revelar e revelar-se na sua essência e a nossa própria essência, e podemos participar então uns e outros no jogo de revelarmos dimensões daquilo que somos, que apenas com o apoio uns dos outros somos capazes de fazer. E na minha opinião, é a grande magia, e não é só a minha opinião, é a opinião de tantas pessoas. Ainda hoje falei com uma querida amiga sobre isso, de como só é possível lapidarmos, de revelarmos, melhorarmos, conhecermos dimensões do nosso próprio ser, uns em parceria com os outros, em trocas significativas uns com os outros, no encontro, muitas das vezes da coragem, em sermos autênticos uns com os outros, em partilharmos o que sentimos, o que nos vai na alma, digamos assim, de uma maneira que de facto possa ser produtiva. E então estas produtividades, por assim dizer, dependem muito dos contextos, dependem muito das pessoas envolvidas, dependem muito daquilo que é aquilo que nos constitui, das nossas próprias danças de sintonia e química que existem, que são tão diferenciadas quanto infinitas entre os seres humanos, e então a partir daí libertar cada vez mais daquilo que já somos, cada vez mais daquilo que nos faz vibrar e faz sonhar e criar e concretizar e persistir, avançar no tal caminho do propósito, não é? E percebemos que é uma dança que só uns com os outros é que podemos fazer e expressar no seu maior esplendor, que nos leva ao quarta virtude ou qualidade, se quiserem, que é a do respeito. A do respeito, porque nós podemos pensar que temos todas as ferramentas, temos uma caixa de ferramentas imensa sobre os relacionamentos e o propósito e autorreflexão, e podemos ter diários, e podemos ler todos os dias, e podemos analisar-nos e discernir os padrões e ser conhecedores de teoria, psicologia, filosofia e todas as ias e sofias deste mundo, mas depois, no final do dia, nós entendemos que muitas das vezes não somos capazes de estar aquém daquilo que idealizamos como o melhor, digamos assim. Ou de ver isso nos outros, fundamentalmente, uma dimensão de respeito. Quero aqui dizer que entendermos que há dimensões que nós nunca vamos ser capazes de chegar, e outras que vamos ser capazes de chegar no contacto com os outros, porque é contingente aquilo que nós conhecemos e nos permitimos viver uns com os outros. E há limites que os outros definem, que nós devemos respeitar, e assim como há limites que nós definimos, que os outros devem respeitar. A dimensão do respeito, no fundo, o que quer dizer é isto: reconhecer que o outro é um universo único, totalmente válido em si mesmo, tal como eu sou, e então permitir que as coisas simplesmente sejam como são, nas tais dimensões que também já falámos ontem, para a confiança, da ação desapegada, do entendimento o mais claro possível, e aqui nesta dimensão relacional, fundamentalmente não projetar nos outros aquilo que possam ser responsabilidades nossas. Isto, claro, já são conceitos mais típicos e mais relacionados com a própria dimensão dos relacionamentos. Mas eu não queria teorizar em demasia, não queria entrar por contornos demasiado teóricos que pudessem estar desligados desta vivência mais sentida que eu gostava de partilhar convosco agora aqui. Mas há um livro que traz, e eu gostava de terminar esta emissão com essa sugestão, que é o livro dos 4 Acordes, de Dom Miguel Ruiz. Sem querer referir livros ou muitos livros. Podem encontrar imensos livros. Eu tinha aqui uma pilha de livros, mas sinto que não é para entrar por aí. Fundamentalmente o que é que importa são as mesmas sugestões que já tenho transmitido noutras transmissões, que são referências
que façam sentido para nós, enquadradas, encaixadas em termos daquilo que é a nossa própria essência, daquilo que é a nossa própria experiência de vida, e associar essas aprendizagens precisamente às circunstâncias, aos momentos que estamos a viver e às histórias que possamos estar a participar nessa circunstância. E, portanto, este livro dos 4 acordes de Dom Miguel Ruiz acho que se aplica tremendamente a todas as circunstâncias que possamos encontrar a este nível de relacionamentos com propósito e alavancam não só as virtudes que falámos, como a tal perspectiva triangular do eu, o outro e o nós. E que são, primeiro, ser impecável com a palavra. É o primeiro acordo. Portanto, eu recomendo que leiam um livro que explore estes acordes. É um livro muito conhecido. Muito provavelmente vários de vocês conhecem. E, portanto, o primeiro é sermos impecáveis com a palavra. Todos conseguimos reconhecer o que isso é, acredito eu. Se não conseguirmos, podem colocar as vossas questões, estejam à vontade, interrompam quando for necessário, que não é interromper, é contribuir. Segunda coisa, é reconhecer que nada é pessoal. Portanto, eu projeto-me e o outro projeta-se e os outros e todos nós projetamos uns nos outros muitas aquilo que somos como seres humanos, as características que fazem parte da nossa própria Constituição, e isso faz com que as coisas na realidade operem a um nível que não é o nível pessoal, é o nível de estarmos em interação com realidades que são diferentes das novas e que na verdade são expressões que não é pela pessoa A, B, C ou D, é pelo encontro que existe, acredito eu, entre as sintonias e as químicas diferenciadas de quem está a participar. E tu agora, Julieta, diz-me que as 5 línguas do amor é algo que abriu os olhos para situações, sentimentos que não conseguias aceitar ou compreender até então. Sim, as 5 linguagens do amor, também conheço esse livro, é um livro excelente. Falei há algum tempo com esse livro, é de facto um livro muitíssimo interessante. E é isso mesmo. Recuperem e pensem em que livros que tenham lido, situações que tenham visto, não são só livros, as fontes são múltiplas. Podem ser filmes que tenham visto, podem ser conversas que tenham tido com amigos, com amigas, com ex-companheiros, ou atuais ou antigos. Todo o tipo de fontes são úteis para equacionarmos e perspectivarmos como é que podemos então libertar mais dessa capacidade amorosa. Como eu ia dizer, o terceiro dos 4 acordes de Dom Miguel Ruiz é não fazer assunções ou não assumir pressupostos não explícitos pelo outro, não assumir que o outro percebeu aquilo que eu fiz, não assumir que o outro pensa aquilo que eu penso, não assumir que o outro lá está na posição em que eu estou. Esta assunção está muito ligada com a questão da empatia e é uma das mais poderosas, é um dos acordes mais poderosos que existe, este de não assumir algo que não temos como validar sem uma comunicação clara. Também outra das características que falámos que penso que se expressa muito bem aqui. E o quarto e último acordo é dar sempre o melhor. Dar sempre o melhor. Este é um acordo que intuitivamente tenho-me inclinado, pondo aqui um pouco o pezinho na minha dimensão pessoal, tenho inclinado ao longo da vida para procurar fazer e, de facto, traz uma paz de espírito imensa quando sentimos que estamos a dar o nosso melhor, independentemente desse melhor poder ser ou não o suficiente para determinados resultados que nós gostaríamos que acontecessem, ou trabalhamos para que aconteçam, ou estamos envolvidos para que aconteçam. A sensação de que demos o nosso melhor é altamente libertadora, traz uma paz, uma profundidade nessa paz, que é muitíssimo gratificante, quando, por exemplo, chegamos a um final do dia e fazemos uma reflexão e sentimos que demos o nosso melhor, independentemente das expectativas nossas, dos outros, se aquele resultado acontece ou deixa de acontecer, se o outro entende ou não entende aquilo que eu acabei de dizer ou de fazer, que demos o nosso melhor. É das coisas, para mim, mais libertadoras que existem, em termos daquilo que se pode definir como coisas, se quisermos chamar assim. E estes 4 acordes eu acho que permitem ativar estas dimensões que falámos, as dimensões do autoconhecimento, da comunicação clara, da empatia e do respeito, são um reforço importante. E esta perspectiva triangular do eu, outro, ou ela, e o nós,
permite então libertar as dimensões de propósito que podemos, num outro patamar, querer libertar a nível do propósito individual, que é o meu, que eu acredito que já conheço e que é o meu. E o propósito individual da outra pessoa, do meu companheiro ou da minha companheira, ou daquela organização, o propósito individual do outro, ou até da sociedade, todos aqueles níveis de propósito que nós falámos, na escala do propósito, não é? Se bem se recordam, que vai desde o propósito vital, ao propósito narrativo. Antes disso tinha o propósito circunstancial, e depois passa para o propósito comunitário, propósito societário, propósito humanitário, propósito solar, propósito galáctico e propósito cósmico. Isto agora a fazer aqui só uma breve recuperação. Na primeira emissão foi há 8 dias atrás. Esses 10 níveis, todos eles, são libertados de uma forma mais significativa e, se perceberem, a dada altura, são absolutamente vinculados aos outros. Seja sob que dimensão seja. E, portanto, a capacidade de irmos usando múltiplas perspectivas e múltiplos ângulos de tentar experienciar esse propósito passa necessariamente por envolver os outros. É verdade que eu acredito que o contexto fundamental em que isso acontece é precisamente num relacionamento que tenha uma dimensão, uma componente pessoal muito forte. A dimensão mais clássica é, claro, é a dimensão íntima de um relacionamento chamado romântico ou amoroso, mas não necessariamente. Então, à medida que vamos perspectivando, pondo as coisas sobre os múltiplos prismas, como se fossem aquelas bolas de espelhos, não é? Vamos olhando vamos vendo diferentes reflexos sobre múltiplos prismas e tentando em simultâneo, como falámos ontem, integrar na nossa própria experiência isso e no nosso próprio ato, de uma forma o mais impecável, por assim dizer, possível, ou de uma forma o mais presente possível. Temos falado nisso em praticamente todas as transmissões, sobre a importância da atenção plena, da presença ancorada em nós através dessas práticas de atenção plena. E recordamos também já várias vezes que é tão simples quanto, por exemplo, prestar atenção à respiração, ou sentir a energia vital no nosso próprio corpo, ou procurarmos honrar a dimensão corpórea da vida sem pensar nela, reconhecer, por exemplo, um objeto sem pensar, sem o querer rotular, sem querer chamar, por exemplo, pegar numa caneta, sem querer chamar esta caneta, olhar simplesmente para este objeto, tentar libertar a sua dimensão intangível. Através da nossa própria percepção, porque ele já tem a dimensão intangível. Vamos nós oferecer-lhe a dádiva do reconhecimento. Vamos levar à prática aquilo que na ciência, na física quântica, se chama o princípio de Heisenberg, em que o sujeito e o objeto, na verdade, influenciam-se mutuamente e, portanto, eu estou a co-criar uma nova realidade para aquilo que eu observo, dependendo da forma como o observo. E se calhar terminávamos esta parte do propósito nos relacionamentos com essa mesma nota, que é a forma como eu escolho observar o outro, além de ser um reflexo da forma como eu escolho observar-me a mim mesmo, a forma como eu escolho colocar ou não colocar atenção sobre as capacidades, os interesses, as inclinações, os dons e a própria noção completa do significado de vida que eu tenho em mim e o outro tenha nele e todos uns nos outros, na medida em que sejamos capazes de transmitir uma visão do melhor e olharmos uns aos outros, como diria a sabedoria hindu, como divindades, como deuses e deusas em vasos de carne, como disse um poeta, e deliberadamente fazermos e embutermos essa prática deliberada, essa disciplina de injetarmos confiança, não só em nós como nos outros. Então os relacionamentos vão ser de facto mesmo uma ferramenta de alavancagem exponencial do propósito e vão nos catapultar por níveis que nós nem sequer sonhamos antes de o escolher dessa forma. Meus queridos e minhas queridas, não sei se têm alguma questão. Eu estou prestes mesmo a terminar. Por favor, se têm, falem agora ou calem-se até à próxima emissão. Pequena brincadeira. Foi um prazer, é um privilégio poder partilhar estas emissões convosco. Às vezes há coisas que se libertam depois e depois podem ser faladas mais à frente ou mais atrás. Qualquer questão, há alguma coisa que eu possa fazer de uma forma mais personalizada, mais específica
para alavancar, libertar o propósito da tua vida, já sabes que podes e deves procurar-me na medida daquilo que sintas que é apropriado. O propósito é um mundo incrível de perspectivas e possibilidades e, portanto, não há limites àquilo que possamos fazer para libertar o nosso próprio propósito e talvez seja esta a mensagem que eu gostava que vocês tivessem como mais clara ao longo destas transmissões e do que elas vos podem permitir. É de que o ser humano tem um potencial tremendo, incrível e infinito de expressão. E cada um de nós é um universo, como já falámos várias vezes, é um universo uno e totalizador em si mesmo, que abarca todos os outros universos. Obrigada também, Adélia. E nesta dança destes 7,8 bilhões de universos que vivem neste planeta, vamos libertando cada vez mais possibilidades à medida que a maré, o espírito deste tempo de transformação e mudança profunda se vai espraiando diante dos nossos olhos. Muito, muito obrigado por estares aí, por participares com a tua presença, com a tua palavra, com o teu interesse e vemo-nos amanhã de novo. Beijinhos e abraços. Até amanhã.